Oi gente, aqui é o Rodrigo e nesse vídeo eu trouxe pra vocês a resenha do livro As Cordas Mágicas do autor Mitya Abuan. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome do autor, se não eu me desculpo. Então, vamos para a resenha desse livro, que é uma das melhores leituras que eu já fiz em todos os tempos. Eu vou começar contando para vocês um pouquinho da história desse livro. Então, ele começa em uma pequena cidade lá na Espanha, em plena Guerra Civil, e lá é onde vamos conhecer Francisco Pretson. Ele é um menino adotado e o pai dele vai começar a perceber que ele tem algumas habilidades com a música e com instrumentos, e vai colocá-lo para ter aulas com um maestro bem conhecido ali na região e também na Espanha. E o menino vai acabar desenvolvendo grandes habilidades com a música e com instrumentos. E porém chega um momento em que ele vai precisar fugir da Espanha, exatamente pelas perseguições ali na época da Guerra Civil. E ele vai para os Estados Unidos sozinho e com violão. E vai ser exatamente lá nos Estados Unidos onde essas habilidades artísticas dele vão ser vistas e ele vai acabar sendo reconhecido como um grande artista. E aí que começa o nascimento do Frank, que é o Francisco, ele ganha esse nome artístico. Agora eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi minha leitura. Eu tenho que começar parabenizando o autor, porque ele tem grandes sacadas que te prende dentro do livro e, sabe, e faz você querer estar dentro daquela história, vivenciando e principalmente se tornando fã do personagem principal. Um dos primeiros pontos é a narrativa do livro. Toda a narrativa ela é feita por ninguém menos que a música, gente. A música é quem narra essa história. E vocês vão entender quando forem ler esse livro, porque ela é quem faz essa narrativa. E é maravilhosa. Pra mim, é a melhor narradora de todos os livros que eu já tive e tive a oportunidade de ler. E ela vai contar a história do Frank desde o nascimento dele até os últimos dias de vida. E não é um spoiler contar que ele acaba morrendo, porque o livro já começa assim, e é como se fosse uma biografia contando toda a trajetória desse grande artista. Porém, a gente tem que lembrar que é uma ficção, e esse é um dos pontos também, porque o autor ele escreve tão bem, ele criou tão bem, desenvolveu tão bem esse personagem, que a gente acaba pensando que é um personagem real, que é uma pessoa, que é um artista super conhecido. E ainda seguindo isso, acaba que isso ajuda quando o autor, entre capítulos, ele acaba colocando depoimentos e relatos de algumas pessoas que passaram pela vida do Francisco durante esse crescimento dele como artista, quando ele começou a ganhar reconhecimento. E são pessoas, algumas são até famosos e tipo Elvis Presley foi um dos artistas que passaram pela trajetória dele e a gente tem relatos disso aqui como vários outros artistas. E enquanto você está lendo o livro, acaba que a todo instante você pensa assim, gente, é uma biografia e não uma ficção. Que artista maravilhoso, eu se tornei fã dele. Mas aí você para e pensa assim, não, é uma ficção. Aí você continua lendo assim, ai, eu vou pesquisar as músicas dele. Aí você para, não, é uma ficção. Porque o autor, ele escreveu tão bem, e principalmente todos os personagens são bem descritos, bem desenvolvidos, que você acaba pensando que é um livro real e não ficção. E exatamente por todas essas sacadas do autor, por toda essa escrita tão bem e desenvoltura, assim, como ele vai criando e descrevendo a história e os fatos ali dentro, eu tenho, eu acredito que esse livro, As Cordas Mágicas, daqui a alguns anos, ele vai se tornar um clássico da literatura mundial, porque tem uma história incrível, uma história muito bonita, bem desenvolvida e criada assim numa trajetória ao longo de vários anos, porque é um livro que se passa desde o nascimento do protagonista até seus últimos dias e a gente acaba convivendo ali toda a construção do personagem, não só ele como artista, mas ele como pessoa. E é muito massa porque a gente acaba vendo essa relação de do que uma pessoa precisa fazer para se tornar um artista, o que ele precisa abrir mão. E um fato que eu quase estou me esquecendo é falar o porquê das cordas mágicas.
E um ponto muito importante. A gente tem muitas doses de fantasia e religiosidade dentro desse livro, gente. Como assim, Rodrigo? É exatamente pelo título, As Cordas Mágicas. Justamente, o único violão que fugiu da Espanha com o Francisco para os Estados Unidos tem uma certa magia e está ligado a um dom que o Francisco tem. Isso não acaba sendo um spoiler, porque a gente tem aqui atrás e conta exatamente assim. Vou resumir de forma bem prática para mim não dar spoiler. O Francisco, ao tocar o violão, dependendo da situação e dependendo da ação que está acontecendo, ele pode alterar aquela situação. No caso, ele tem uma certa habilidade de ajudar as pessoas ao longo de sua trajetória. Então, um violão, eu acho, se eu não estou enganado, ele tem 6 cordas. E daí, essas 6 cordas mágicas serão utilizadas ao longo da sua vida para ajudar 6 pessoas diferentes e pessoas especiais para essa história. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido falar o quanto incrível é essa história. E eu indico demais, como eu disse, eu não tenho sombra de dúvidas que daqui a alguns anos essa história se tornará um clássico da literatura mundial. E é isso, se você gostou, deixa o seu like, comenta aí e principalmente se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, eu ficarei muito grato. Então é isso, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.